A grande dor do médico é não conseguir exercer a medicina que a gente quer. Quando ele fala, tô no mercado de trabalho, ele se vê atendendo volume, atendendo um paciente de 15 minutos, de 10 em 10 minutos. Então a grande dor é falar assim, poxa, eu queria tanto atender com calma, eu queria tanto ouvir, eu queria ouvir a história do cachorrinho, tá? Ouvir a história do filho e não dá. Exercer com propósito, né? Trabalhei em muitos lugares, mas eu desde o começo falei, meu caminho vai ser ter meu consultório particular. O Café com Joia de hoje é com uma pessoa que eu falo assim que eu gostaria de guardar ela num potinho. De tão maravilhosa que ela é. Eu falo assim, a gente brinca aqui dentro do Empuxo que ela é a nossa doc perfeita. Muito amorosa, muito... Sabe a pessoa que é tudo muito querida, muito inteligente, adora a forma como ela trabalha, adora a forma como ela gera conteúdo. Eu falo assim, eu quero ser sua paciente, eu sei que ainda tá cedo pra ser sua paciente, mas eu já queria ser sua paciente, do tanto que eu amo a forma como você conduz o seu trabalho. E ela, com certeza, vai ser uma grande inspiração para vocês. Ela faz parte do Empuxo. Ela é médica. Ela trabalha, ela tem a parte de consultório dela, mas ela também tem a parte de mentoria. Então, isso é muito legal quando você aprende a transformar o teu conteúdo, o teu conhecimento numa metodologia que você também pode ajudar com que outras pessoas cresçam através do seu conhecimento. Eu tenho certeza que hoje ela vai agregar muito pra vocês. Ela fala assim, Fá, o que a gente vai falar? Eu falei, não sei, a gente senta, a gente descobre, mas o papo sempre com ela é muito bom. Eu quero que vocês aqui do Café com Joia me ajudem a receber com muito carinho Fabiola Nagoya, nossa doc maravilhosa. Fá, seja muito bem-vinda, tô muito feliz de ter você aqui com a gente. Na minha vida, né, é um presente Empuxo pra mim, mas também de hoje estar aqui no Café com Joia. Obrigada pela sua presença. Tenho certeza que o público no final vai falar assim, ela é maravilhosa mesmo. Mas, Fá, eu sempre peço pra quem senta, pra você se apresentar, pra você fazer as honras e contar pro público quem é Fabiola. Primeiro, obrigada por essa descrição tão linda. Obrigada. Para mim é um presente estar aqui, é uma honra estar aqui. É um presente ser sua mentorada. Estamos juntas há quase um ano. Eu estou muito feliz com isso. Eu vou me apresentar. Meu nome é Fabiola. Eu sou vários M's. Eu sou mãe, eu sou médica, eu sou mulher, eu sou mentora de médicas. Então, ao longo de anos, eu vou cada vez mais me descobrindo e todos esses atributos aí hoje eu chego à conclusão que tem um propósito aí. Tem algo mais por isso. Fá, a gente pode começar já com a primeira dor do médico? Eu acho que não é óbvio que a gente vai nichar um pouco mais para médico, mas que acaba aplicando para todo mundo, né? Quando a gente sai da nossa faculdade, da nossa formação, o mercado ele cospe a gente para as primeiras oportunidades. Então o médico ele vai fazer... ele sai da residência, então ele vai fazer plantão, vai ralar muito no plantão, vai atender convênio, ele vai passar por um processo até que ele alcance a primeira liberdade, que é do consultório. Muitos não vão ter essa coragem, porque eu não vou falar que é conhecimento, porque conhecimento tem conhecimento para cuidar de um paciente e tratar, mas precisa ter esse voto de coragem de fazer essa transição para a parte de consultório, e depois vem para uma área mais robusta, que é você começa a ensinar outros médicos a chegar onde você chegou. E tem muitas pessoas que também saem das suas profissões, são cuspidos, né, para o mercado nas early stages, então naquelas primeiras posições, mas a grande massa, a grande maioria fica naquele mesmo lugar. Então a primeira coisa que eu quero saber é se foi mentalidade, o que foi que fez você sair daquela primeira jorrada do mercado, que cai ali numa loucura de plantão, de convênio, e transicionou para o seu consultório, e do que você fez, o que hoje é duplicável para quem está ouvindo, para conseguir aplicar independente do com que a pessoa trabalha. A grande dor do médico é não conseguir exercer a medicina que a gente quer. É você querer ter tempo de qualidade, você ter uma hora para ouvir seu paciente. E aí, o que acontece? Quando o médico ele sai da faculdade, vai fazer residência, então são 6 anos de faculdade, 3 anos de residência médica, mais 3 anos de fellow, que é uma subespecialização. E aí, quando ele fala, estou no mercado de trabalho, ele se vê atendendo volume, atendendo um paciente de 15 minutos, de 10 em 10 minutos. Então, a grande dor da sua primeira pergunta é a gente não falar assim, poxa, eu queria tanto atender com calma, eu queria tanto ouvir,
Eu queria ouvir a história do cachorrinho, tá? Ouvir a história do filho e não dá. Exercer com propósito, né? É isso. E aí aquele volume vai atropelando. E aí eu vou voltar atrás, quando você me perguntou o que me fez, né? Sair da faculdade, sair da residência, sair do fellow e já montar um consultório particular. Porque, de verdade, não são todos os médicos que dão esse passo. Eu fiz isso saindo do fellow, então eu tinha acabado de sair da especialização. E eu vou dizer para você que foi inspiração. E eu vou te falar o porquê. A minha família de médicas, né? Minhas tias, meus pais não. Mas eu sou da Bahia, eu sou de Ilhéus. E a matriarca da minha família, a primeira tia mais velha, ela veio para São Paulo fazer ginecologia e obstetrícia há muitos anos. E aqui ela casou, meu tio também médico, e ela veio trazendo a família. Então ela veio trazendo uma irmã, veio trazendo outra irmã, e ela veio trazendo. E quando eu tinha 18 anos, ela me perguntou, o que você vai fazer? Eu falei, medicina. Ela falou assim, então vem para São Paulo que você vai estudar aqui. E eu morei na casa dela, e aqui eu me preparei para isso. A minha tia já vivia de consultório particular. As minhas primas são médicas, elas saíram da faculdade e montaram seu consultório particular. Então, hoje eu consigo ter a clareza que eu vi esse modelo aos meus olhos. Então, eu tinha certeza. Esse era o caminho. Que eu seria uma médica de consultório particular. E aí eu falei, então é isso, eu trabalhei em muitos lugares, a gente vai chegar nessa parte da história, trabalhei em muitos lugares, mas eu desde o começo falei, meu caminho vai ser ter meu consultório particular. Mas você já não saiu e foi direto pro consultório? Ou foi? Saí e fui direto pro consultório. Então eu montei consultório numa fase que eu não vivia de consultório. Então eu pagava o aluguel, eu paguei todos meus equipamentos, que na oftalmologia, eu sou oftalmologista, na oftalmologia não é barato, são todos os equipamentos, só que eu não recebia dinheiro por ele ainda, naquele começo, em 2013, quando eu montei. Então eu trabalhava em todos os bairros de São Paulo. Eu trabalhava em Atibaia, eu trabalhava em Jacareí, eu trabalhava em todos os bairros, atendendo convênio, atendendo pacientes de alto volume. Aí que eu consegui vir aos poucos fazendo essa transição para o consultório particular. Então eu deixava só a quinta tarde para o meu consultório e os outros dias todos para os outros lugares, porque era ali que eu pagava minhas contas. Você mudaria isso? Eu não mudaria. Eu acho que isso foi uma escola de eu aprender, dar valor para o meu consultório, dar valor para tudo aquilo, todos aqueles pacientes que eu vi que não tinham realmente condições de pagar uma consulta particular. E eu sou muito grata, eu sou muito feliz, assim, pela minha história. Eu acho que as coisas aconteceram. Elas poderiam ter acontecido um pouco mais rápido. Que hoje é o que eu tento, é o meu propósito de ensinar médicas nesse sentido. Quanto tempo demorou para fazer essa transição e virar full consultório? Olha, durante 7 anos, eu não ganhei R$1 do meu consultório. E por que você decidiu manter o consultório não ganhando dinheiro? Boa pergunta. Eu tive essa conversa com meu marido é um super parceiro meu, assim, e ele falou, mantenha as contas do consultório que eu mantenho as contas da casa, e assim a gente vai. E eu pagava as coisas do consultório. Acreditando numa visão futura. Total, acreditando numa visão futura. Até que um certo dia a gente conversou, eu falei assim, quanto eu pago de consultório? Se eu parar de pagar o aluguel, se eu vender todos esses equipamentos e colocar esse dinheiro numa poupança, lá no futuro eu não vou ter? Vou ter o quê? 100 mil? 200 mil a mais? Isso não vai me dar nada. Agora, se eu fizer isso aqui acontecer do jeito certo, a gente tem um futuro aqui no consultório. E graças a Deus que eu mantive isso. Graças a Deus que eu falei, não, então vamos. E aí chegou um momento que foram 7 anos assim. A pandemia veio em 2020. Parei, fiquei só mãe em casa, tentando fazer aula online com as crianças. Eles eram muito pititicos. Então não tinha alfabetização nessa fase. E quando eu voltei, eu falei, eu preciso fazer com que esse consultório dê certo agora. Isso foi 2020. 2021, eu estava aqui no Vendes. Aí eu comecei a aprender ter todas aquelas habilidades que eu não tinha. Aprender a fazer marketing, aprender a vender, aprender a me comunicar. E aí
é que as coisas começaram a dar Então, certo. o primeiro passo que você fez, você investiu num conhecimento que você não teve fazendo fellow, residência, fazendo faculdade, que ali você aprendeu todas as melhores formas de cuidar do paciente, então exercer a medicina dos seus sonhos. Isso. Mas beleza, como é que eu chego nesse paciente? Isso. Esse é o X da questão. Isso. E eu me lembro nessa época que minha secretária falava assim, doutora, você precisa fazer um site. Era site naquela época. Aí eu, site? E assim, eu falava, como é que o paciente vai chegar até aqui? Então, eu dei um super passo, que foi de montar um consultório já num bairro excelente em São Paulo, que é em Moema, que é onde eu mantenho meu consultório até hoje. Eu dei um passo de montar um consultório, de estar lá, de me apresentar como uma médica de consultório particular, porque sempre foi particular aquele meu consultório, mas eu não sabia colocar o paciente para dentro. Então, ele estava vazio. E aí é quando foi caindo a ficha de que preciso estudar outra coisa que não seja só medicina. Então, por mais que eu vá para um congresso de oftalmologia, eu preciso também ir aprender negócios. Não se olhar só como médica, mas se olhar também como empresária. Isso. Então, a primeira habilidade que você foi desenvolver foi vendas. A primeira foi vendas e marketing digital. Então, marketing digital era numa época que tinha muito curso online, na época da pandemia. Uhum. Eu fiz o e também fui para vendas, onde eu fiz o Vende-se Online, que foi um dos primeiros cursos que o Caio dava aula, aprendi sobre o funil. Oi, funil! Oi, funil! Oi, funil! E aí, comecei a fazer todos os cursos que tinham de assuntos fora medicina. Vim participar quando abriu aqui a pandemia, eu vim participar de eventos aqui. E eu falo que é uma história muito engraçada, porque eu estava aqui na plateia do Office, do Vende-se, né, que era Vende-se, e o Caio falando assim, porque o vendedor precisa preencher CRM. E eu assim, o que é CRM? Só tinha eu de médica naquela plateia. Tinha gente de todos os lugares, empresários de todos os negócios. E aí eu peguei e dei um Google. O que é CRM? Porque para médico, CRM é Conselho Regional de Medicina. Uhum. E eu falei, tem muita coisa para aprender. E eu fui aprender. Então eu te digo com muita humildade, que foi estudando essas outras habilidades, que foi realmente sendo treinada para isso, que eu consegui implementar no meu consultório. E aí, em 2022, eu saí de todos os outros empregos e fiquei 100% no meu consultório particular. Fá, sabe uma coisa que eu acho muito legal falar? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas a Fá, ela deve ter estrutura, a Fá deve ter não sei o quê. E a minha maior briga com ela, não é briga, né, gente, que é sacanagem que a gente não briga, mas assim, uma das meus maiores incentivos pra Fá é pra ela ampliar time. Porque ela faz tudo. Ela que faz a prospecção. E assim, ela ganha troféu em push. É né? isso? De processo comercial. De processos comerciais. Então, ela é um grande exemplo nisso. E ela coloca a mão na massa. E às vezes você tá aí pensando assim, mas eu não tenho time pra isso, eu não tenho equipe pra isso. Então, ela não foi pra um caminho de, eu vou contratar pessoas capacitadas que vão fazer as coisas. Não, eu vou adquirir esse conhecimento, eu vou colocar a mão na massa e eu vou implementar. E, Fá, 2 perguntas. A primeira é, quais foram os primeiros passos que você implementou de tudo que você aprendeu, que virou a chave para começar a trazer essas pessoas para dentro? Então, assim, como que você começou a atrair esses pacientes pro consultório? Então, que não era que seria particular, que não seria convênio. E, não, responde essa primeira, depois eu vou pra segunda. Tá. Nessa época, eu não sou de São Paulo, então eu não tinha uma rede de networking aqui, eu não tinha quem me indicasse paciente. Então, para mim, o que realmente fez meus pacientes me conhecerem foi o Instagram, foi a rede social. Eu estar lá me comunicando e mostrando o que eu fazia e falando de óculos, de miopia, eu falava de tudo naquela época, não falava hoje só de pálpebra, né? E foi assim que as pessoas foram me conhecendo e foram chegando no consultório. Do consultório, elas tiveram, graças a Deus, bom atendimento, acolhimento, conexão, e aí elas foram me indicando novos pacientes. Então, eu falo que elas primeiro me conheceram do digital e hoje eu já tenho muitos pacientes de indicação. Foi dessa forma que eu consegui realmente trazer o paciente para dentro. Só que aí é o seguinte, que eu falo até na minha mentoria. Não adianta só o paciente te conhecer no Instagram, porque se ele não sai do Instagram e vai para o WhatsApp, do WhatsApp ele não vem para dentro do consultório. Você precisa aprender toda essa jornada do paciente. E aí eu comecei a ter volume de mensagens no WhatsApp, e como você falou, eu fazia tudo sozinha.
Eu falei, vou ter que aprender sobre vendas no WhatsApp. E aí eu comecei a desenhar script sozinha no Word, ficava sábado, domingo fazendo isso, fazendo meus scripts, colocava no bloco de notas e eu mesma respondia. Então eu fui minha secretária por mais de 2 anos. Eu mesma. Vendendo consultas, né, de pacientes que queriam me conhecer. Ah, como é? Onde é que fica? E você falava que era você? Não falava que era eu. Qual era o nome? Era a Gabi. Era a Gabriela. Gabriela. E era a Gabriela. E aí, depois, quando eu vi que tinham muitas mensagens, que o volume Assistente virtual, gente, Gabriela. Exatamente. Que tinham muitas mensagens no WhatsApp e eu tinha que atender. Então, eu ficava com 2 celulares na mesa. E eu falo isso para as minhas mentoradas. Eu falo, gente, todo mundo passa por isso, mas você precisa aprender a fazer para depois você treinar. Não adianta você contratar uma secretária e deixar na mão dela. Então, eu precisei aprender. E foi uma escola maravilhosa. A gente sabe como é que o paciente fala com secretária, é diferente como fala com o médico. E depois, quando eu vi que o volume estava grande, aí eu passei. Hoje eu tenho uma secretária que está comigo, mas eu fiz isso por muito tempo sozinha. Eu tive que aprender todo esse passo a passo. De conhecer, desse paciente me conhecer na rede social, de eu ter uma conexão com ele no direct, dele entrar no WhatsApp, do WhatsApp a gente trazer para dentro do consultório e dentro do consultório ele me conhecia. Ô, Fá, agora é a pergunta do milhão. Como que você encontra tempo? Ou encontra tempo não porque tudo que a gente é prioritário a gente encontra, mas como que você gerencia o seu tempo entre mãe, esposa, casa? Eu sei que você adora viajar. Atendimento, mentoria. E ao mesmo tempo ainda pegando esse braço comercial e sendo essa pessoa do braço comercial, porque é exatamente isso que a gente tá falando, né? Quantas pessoas, mas eu não tenho equipe, eu não tenho um time. Tá bom, mas como que você pode encontrar uma organização dentro do seu dia a dia que você consiga dar conta de tudo, até que aos pouquinhos você vai encaixando essas peças, né? E delegando. Isso eu fui aprendendo com o tempo mesmo, e eu sou uma pessoa organizada. Eu sou o que hoje todo mundo chama de gestão de tempo, que eu acho que há alguns anos atrás não se chamava de gestão de tempo. Eu já me organizava dessa forma. Então, no momento que eu estou no consultório, eu tenho minhas prioridades. Eu estou no consultório, eu estou atendendo, eu estou orientando a secretária, eu estou gravando um vídeo. Eu saio do consultório, eu estou falando no grupo com as mentoradas, eu estou planejando alguma coisa que vai acontecer, eu estou prospectando. Mas hoje, eu priorizei o quê? Eu priorizei acordar mais cedo. Eu gosto da manhã, então lá em casa funciona bem assim. Eu acordo mais cedo, eu desenho toda a minha agenda do dia, toda. Então eu sei que hoje, 7 da manhã, eu tô levando as crianças na escola. E olha que eu levo e pego, tá? Hoje eu vou buscar ainda. Então eu levo as crianças na escola, aí eu volto, eu já deixo anotado o que eu posso fazer, ou se eu vou pro consultório, ou se eu vou prospectar, ou se eu vou conversar com as mentoradas no grupo. Eu trabalho hoje meio período no consultório, o outro meio período eu tô deixando mais para ter todas essas tarefas que a gente tem. E uma das coisas que a gente combinou em casa, eu e meu marido, é que nós vamos dormir juntos com as crianças mais cedo. Então eu não sou aquela que trabalho 10 horas da noite, 11 horas da noite, a gente põe as crianças para dormir. Então de noite eu sou mãe, totalmente. E de manhã tudo começa de novo. Então, foi organizando mais minha agenda. E eu sou uma pessoa que eu gosto do WhatsApp, tá? Então, assim, o WhatsApp funciona bem comigo. Minhas pacientes todas têm meu celular. E nunca foi um problema pra mim. Aliás, isso é um motivo até eu acho, de muita conexão delas comigo. De uma confiança. Porque elas sabem que se elas precisarem, elas podem me mandar uma mensagem que eu vou responder. Isso é muito legal, né, gente? Porque eu gosto de trazer casos assim, porque às vezes a gente olha assim, você fala assim, pô, mas a Fabi consegue fazer esse monte de coisa por conta de toda a estrutura, porque tem funcionário. E hoje, de fato, a minha vida ela é muito mais simples, a minha vida ela é muito mais fácil justamente porque eu conquistei esse direito a essa estrutura. A gente chega no momento que a gente acaba terceirizando, a gente acaba delegando, mas eu não comecei assim. Eu comecei pequena. A Fá também começou pequena. A gente, né, todo faixa preta um dia já foi um faixa branca. Mas tudo começa com uma decisão de não, eu quero ter o meu consultório, eu vou viver do meu consultório e depois eu vou trabalhar meio período no meu consultório e eu vou ter qualidade de vida. E uma das coisas que eu acho muito legal da Fá é que ela vive mesmo. E é uma coisa que eu estou desenvolvendo, vocês sabem disso, né? E é essa habilidade de
desfrutar daquilo que eu sonhei e daquilo que eu conquistei. E a segunda coisa é a gente conseguir fazer essa transferência de conhecimento, ajudar com que outras pessoas também cheguem nesse mesmo lugar. E a Fá faz isso com maestria. Hoje, no segundo passo medicina, que é a mentoria da Fá, hoje você tá com quantas mentoradas, Fá? Com 53. 53 médicas de todos os setores, não somente oftalmologia. Não, de todas as especialidades. Como foi a virada de chave? Você falou assim, não, agora eu quero começar a ensinar. Porque quando você começou no Empuxo, já tinha. Então não foi uma coisa que a gente começou do zero. A gente fez alguns ajustes, mas é algo prévio, que já tinha nascido com você. Como foi essa virada de chave? Você falou assim, não, calma. Eu quero passar esse conteúdo para as pessoas agora. Quando eu comecei a me movimentar nas redes sociais e que o consultório começou a dar certo, eu falo que 2021 foi um ano que eu plantei muito. Em 2022 eu colhi muito do consultório, graças a Deus. E 2022, do começo de 2023, com esse movimento eu comecei a receber mensagens de colegas, de amigas, de médicas que me seguiam. Fá, como é que você fez isso? E você vive só de particular? Esse é outro podcast ali da frente. Ó. Como você fez isso? E como você... Mas você só atende particular? Só atendo particular. E você... Na hora de operar, o paciente não quer... Só opero particular. Mas e você tá... Como assim? E aí elas começaram a me pedir ajuda. E eu sempre ajudei e fui falando, faz isso. Tem várias que eu falava assim, faz isso, faz aquilo. E ficou só pelo direct, porque eu não tinha um serviço para oferecer, eu não tinha um produto para oferecer. Foram dicas? Foram dicas. E eu comecei a ver que tinha esse movimento. E aí eu fiz um Close Friends, fui começando a conversar, até que todo mundo, você dá consultoria? Você dá consultoria? E começou essa palavra da consultoria. Você dá curso? E aí eu falei, vou estruturar isso. Então, em julho, eu comecei a pensar, estava no papel. Em julho não, em 2023 estava no papel. Em julho de 2023, eu fiz a minha primeira entrega de mentoria para 6 médicas. E eram médicas, obviamente, da minha rede ali, que me conheciam da Santa Casa e que pagaram por isso. Obviamente, um ticket também no começo, né, que eu fiz mesmo para ajudar elas. E eu me apaixonei. Eu vou te falar que hoje, você fala muito, eu aprendi com você sobre essa palavra propósito. Você me apresentou uma vida com propósito. E hoje eu cheguei à conclusão que esse é o meu propósito. Porque hoje eu ganho muito mais no meu consultório, mas eu adoro orientar médicas. Então, assim, ensinar, pegar na mão, falar não faz isso, faz aquilo. E aí foi surgindo a mentoria. Eu saí de um curso, de uma mentoria que eram de 3 meses, passei para 6 meses, passei para 1 ano. Hoje ela tem 1 ano. A gente fica no mínimo 1 ano, meses. Né? 12 meses, que eu sempre falo, se fizer sentido para você, a gente vai ficando. Já tem mentoradas que estão no 2º já, para entrar no 3º. E surgiu dessa demanda dessas colegas. E eu amo explicar, elas me chamam de professorinha, elas falam, você é professoria, você gosta? A Fá me chama de chefinha. E eu chamo ela de chefinha, minha chefinha. Se ela fala, eu tenho que obedecer. E aí eu percebi isso exatamente, que eu gosto muito, oriento com o maior carinho, com o maior prazer. Eu sou da entrega, eu gosto de estar ali presente. E elas estão tendo muito resultado. Eu estou recebendo mensagens. Eu recebo mensagem todo dia, a gente não fica postando essas coisas, mas eu sempre recebo. Fá, você não tem noção de como você abriu meus olhos para algo que eu não imaginava. Hoje eu estou conseguindo fazer minha especialidade que eu não fazia. Atendia mais óculos e eu queria operar aquilo. Então é muito gratificante, eu estou muito feliz. Eu falo que eu fico muito mais feliz quando eu recebo uma mensagem de vocês. Sabe assim, uma pequena conquista, algum pequeno resultado. Isso me enche tanto de alegria do que eu olhar lá e falar, nossa, eu bati minha meta. Sim. Porque é exatamente isso do propósito, da gente conseguir viver através... Eu acredito muito nisso, né? Que Deus deu um dom para cada um de nós. Cada um tem o seu dom completamente diferente para que a gente possa... Cada um impactar de uma forma diferente por onde a gente passar. E a gente poder utilizar esse dom, não para nós, mas pra gente melhorar o lugar ou as pessoas por onde quer que a gente passe. Então, é assim, parece que Deus tem um botãozinho dentro da gente que é só Ele que liga. A gente tem vários, que a gente preenche com comida, a gente preenche com relacionamento, a gente preenche com viagem, a gente preenche com filho, a gente preenche com trabalho. Mas eu sinto que tem um botãozinho que é de Deus,
E a gente só consegue ligar com as coisas dele. E enquanto esse botãozinho não tá ligado, é como se os outros não fossem tão legais, assim. É como se estivesse sempre faltando alguma coisa. E toda vez que eu recebo uma mensagem de alguém falando, Fá, olha só, pelo que a gente tá vivendo aqui, alguma coisa assim, ela quer compartilhar alguma felicidade que de alguma forma eu ajudei no caminho dela dessa felicidade. Esse botãozinho, ele... Incrível. Ele liga. Incrível. Aí fala assim, vai mais um pouquinho. Incrível. Vai mais um pouquinho. Continua mais um pouquinho. E eu acho que essa é a maior mágica, né? Quando a gente consegue transcender a nossa profissão do só transicional, né? De eu prestar um serviço ou vender um produto e eu ser remunerado por isso. Mas eu, de fato, ver Muito. todo o processo que eu tenho na ponta, né? Eu falo que uma das minhas bandeiras na mentoria é por uma vida leve, né, na medicina. Eu gosto, você mesmo falou agora, eu gosto de estar na minha casa lendo meu livro, eu gosto de pegar as crianças na escola, eu gosto dessa leveza. Obviamente, eu quero, né, trabalhar, também gosto muito de trabalhar, mas eu gosto de ter esses momentos. E eu percebi que eu atraí médicas que pensam da mesma forma. Fá, eu quero viver de consultório, eu quero atender bem, mas eu também quero ter um tempo para mim, eu quero poder ir no salão uma sexta-feira à tarde. E não são todas as pessoas que fazem isso. A gente está num digital que tá muita gente faturar, crescer, dobrar a meta. E aí eu falo, calma, dá pra gente crescer, dá pra gente ser bem remunerado, que é por isso que eu insisto tanto no atendimento particular, porque você aumenta seu valor hora e você consegue fazer uma medicina de qualidade, ser bem remunerada por aquela hora e não precisar atender de 8 às 18. E ter o seu momento para você levar seu filho numa escola de futebol, numa escolinha de futebol. E eu percebo que elas falam isso pra mim. Essa mentoria é muito mais do que de consultório, é de vida, é desse modelo de vida. Ô Fá, nesse processo assim que você tá com essas mentoradas, ou até mesmo com você, ou de colega de profissão, eu sei porque eu já ouvi histórias assim, né? De pessoas que criticam e de pessoas que sentem uma dor muito grande de... Como se fosse um egoísmo eu atender consultório. Então, eu vou trabalhar só com pessoas que têm o privilégio de poder pagar pelo meu consultório e aquelas pessoas que talvez realmente precisam, que têm um convênio, eu não vou conseguir atender. Qual é a mentalidade que precisa ser pensada em relação a isso? Que hoje em dia você consegue ajudar muito mais um paciente. Infelizmente é verdade, você consegue ajudar, você consegue dar amparo em vários setores da vida dele, num atendimento particular. É óbvio que a gente precisa fazer também o outro lado. Eu saí tem 2 anos que eu saí da preceptoria da Santa Casa, eu continuei na Santa Casa, que é um serviço totalmente voluntário, eu não ganhava nada para estar lá, atendia os pacientes e orientava as fellows nas cirurgias de pálpebra. E é muito bom você também fazer isso. E eu sinto que infelizmente você atender hoje um volume, não quero falar mal de convênio porque não é isso, mas esse modelo que você tem que atender 6, 7 pacientes numa hora, não é legal, nem para o médico nem para o paciente. Então, o que eu pude fazer? Eu quero entregar a melhor medicina. Eu falo para minhas pacientes, elas falam assim, ai doutora, essa sua sala aqui é tão gostosa, não sei o que, parece que a gente está na nossa casa. Eu falo, meu objetivo é esse, é deixar, né, um ambiente confortável, que vocês atendam. Eu sou médica de olho, Fabi. Eu escuto todos os dias sobre menopausa, sobre filhos, sobre depressões, tristezas. E esses assuntos, elas só chegam até mim porque elas têm tempo. E conexão. Para chegar para mim numa consulta de óculos e me abrir tantos assuntos desses, é porque elas se sentiram à vontade, tiveram tempo para isso. Vocês entendem, gente? Porque a gente fala que a nossa... Dá vontade de colocar numa... Eu tenho a minha pálpebra caidinha, né? Não tem ainda, ela tá ótima. Olha só, tá caída. Não fale isso que ela é caída. Eu tenho um leve pequeno acúmulo. É óbvio que a minha mãe tem bastante também. Então vai chegar meu momento que a gente vai fazer minha cirurgia. Não vai ser agora, porque tem que deixar acumular mais. Ela ainda tá nos 30. Enquanto isso, eu vou fazendo meus plasmas, eu vou fazendo minhas coisas pra me ajudar a levantar o olhar, assim. Mas é inevitável. Eu tenho deve ser genético, sei lá, minha mãe tem bastante também. E a Fá acabou se especializando na cirurgia de pálpebra, né? Que é a blefaroplastia. Eu sempre falo errado, mas eu quero fazer esse treco aí que eu falo errado. E eu fico encantada quando ela fala da produção de conteúdo.
a leveza, a delicadeza, o atendimento, a forma como ela expõe. Sabe assim, você fala assim, meu Deus, eu nem tá na minha hora ainda, mas eu já queria fazer, eu já queria... Sabe assim, ô Fá, cuida de mim, né? E eu acho lindo isso, porque... Quantos profissionais e quantos pacientes sairiam infinitamente mais felizes e realizados com seu botãozinho do propósito preenchidinho, se pudesse ter espaço e tempo para poder exercer exatamente a profissão da forma como sempre sonhou. É óbvio, gente, que o que a gente tá falando hoje aqui é um mundo dos sonhos, todo mundo gostaria de chegar. Mas eu acho muito legal a gente trazer inspirações de vocês entenderem que é possível, que existe um caminho. Então, existe especialização, existe preparo, existe você correr atrás, existe você pegar o teu ponto cego, que são coisas que já teve episódio que eu falei especificamente de ponto cego. Assim, eu tenho um ponto cego. Onde estão as pessoas que podem me dar visão de coisas que eu não consigo enxergar? Então, ter coragem de investir. Mais do que dinheiro, investir seu tempo, porque você vai ter que sentar e vai ter que colocar em prática, vai ter que aplicar, vai ter que desenvolver. E entender que Deus não fez você pra ser um coitado, pra falar assim, não, você vai sofrer, só você vai ter problema e você nunca vai poder chegar nesse lugar. Mas de entender que eu preciso comprar uma visão, assim como você teve, uma pessoa que te deu essa visão. Que foi sua tia, e ela te falou assim, existe um caminho. Isso. E você foi lá e se preparou para o caminho, e você percorreu o caminho. E a mentalidade. Porque parece besteira a gente falar de mentalidade, mas eu vejo todos os dias isso no meu grupo. Quando a primeira coisa que elas mudam no meu grupo é a mentalidade. Elas falam assim, não, hoje eu consigo ver que eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Eu falo, claro que você vai conseguir, eu consegui. Eu fui passinho por passinho, degrau por degrau, sem nada. Gente, eu vim para São Paulo, não tinha ninguém. Hoje eu tenho minhas amigas em pushers para me indicar, mas eu não tinha essa rede de contatos por aqui. E eu só tinha amigas oftalmologistas que não iam me indicar, porque elas também eram oftalmo. Então, mentalidade é você acreditar que você pode, é você acreditar em você, é você acreditar que um paciente vai... Eu escuto muito isso. Mas quem vai pagar para fazer uma consulta de óculos particular? Porque consulta de óculos você faz pelo convênio. Eu falo, gente, mas pagam. Claro que pagam. Na hora que o paciente perceber que ele tem facilidade de agendamento, que ele consegue ter um atendimento com tempo, que a gente já faz todos os exames no mesmo dia, é outra história. Então é você até acreditar. Até o Caio, né? Quando eu fui lá atender com a Fá esses dias, eu falei assim, Fá, eu tô sentindo muita dor de cabeça, deixa eu ir aí pra ver se alguma coisa do meu óculos, alguma coisa. E a gente já fez tudo na hora e isso eu acho muito legal. Porque às vezes as pessoas se questionam, né? Onde tá o valor agregado que justifica eu cobrar mais? Então, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Que esse dinheiro investido, ele requer... Ele tem a necessidade de algumas facilidades. Então, é muito legal quando a gente vai no consultório, eu já faço todos os meus exames ali. Eu não tenho que sair com uma guia, indo pra outro lugar, precisando fazer outras coisas. E o Caio, e você não vai me agendar? Quero lá ver meus olhos, já quero marcar. Falei, agora tem que levar o Caio lá. Agora tem que levar o chefe. Precisa fazer? O quê? Exame? Todo ano. Todo ano? Todo ano. Exame oftalmológico, consulta de rotina oftalmológica todo ano. Pra quê? Pra ver se tá tudo bem. Só isso. Ver se tá tudo bem. Porque criança passa desapercebido algumas coisas e só vai descobrir quando vai olhar na fechadura lá, ver que só um olho funciona. Então acontece. Vai e fala, nossa, não enxergo com esse. Então, criança é isso, né? Adulto, porque tem doenças que são silenciosas, como glaucoma, algumas alterações de retina, que a gente sempre faz exame, então tem que fazer consulta oftalmológica todo ano. Não precisa trocar de óculos todo ano, mas pelo menos ver se tá tudo bem. Posso fazer uma pergunta técnica? Pode. A gente demorou tempo pra ter isso aqui, né? Pra ter celular. A nossa televisão eram aquelas caixas que muitas vezes ficava metros de distância da gente. Hoje a gente tem megas televisões, tudo muito perto, tecnologia o tempo inteiro. Então, sempre ouvi falar, você me corrija se eu estiver errado, que é inevitável que a gente vai precisar usar óculos. Só que a gente precisa usar óculos com 40, 50 anos. Isso, depois dos 40. O que vai acontecer com os nossos filhos que já nasceram com uma cara na tela? E se existe algo que a gente possa fazer para ajudar a diminuir essa distância do tempo? Talvez as crianças com 15 anos já vão precisar usar óculos. Já está acontecendo, desde a pandemia. Existem vários artigos em congressos muito, muito falados sobre a epidemia da miopia. Crianças que ficaram, né, coitados, na época da pandemia, num ambiente fechado,
A gente está falando de apartamentos casas e apartamentos pequenos da grande população, presos num ambiente de 6 metros. Então, fechadinhos ali, olhando celular, ou não tendo exposição à luz externa, a enxergar as coisas lá fora. Então, essas crianças hoje, elas estão míopes. Então, hoje, o que nós estamos encontrando? Crianças mais míopes, mais cedo do que o previsto. E aí, o que a gente pode fazer? Diminuir o uso de tela. Tem que assistir televisão na televisão. Não no iPad. Não no iPad. Quer ter o tempinho ali de celular, de iPad, tudo bem. Mas por quê? Porque aqui a gente está a 30, 50 centímetros. Então, o músculo do olho, toda a musculatura, ela está focada e ela vai começando a ficar, eu vou usar o termo de mais hipertrofia, a gente chama de hipertrofia mesmo, mas ela vai ficando mais focada para essa distância de 30 a 40 centímetros. E aí a criança olha para longe, está tudo embaçado. Então, tem que relaxar a musculatura do olho, tem que olhar para longe, criança precisa estar no verde, precisa estar no fora de casa, para ter luz solar, para estimular bem a visão. Ô Fá, aqueles óculos que protegem da luz do celular, você recomenda para adulto e para criança? Sim, é bom. O que tem Não, qual que você tá falando? O que tem proteção UVB, alguma coisa assim? Sim, sempre precisa. É que o Brasil não tem esse costume de usar óculos escuros, né? Em criança, se você for pra Europa, você vai ver criança pequenininho na praça de óculos de sol, né? Óculos escuro mesmo. Mas aqui a gente tem as fotocromáticas, aquelas lentes que escurecem, né? Aqueles que são, parece óculos de grau mesmo, só que ele não tem grau nenhum, ele só protege da luz do telefone. Não. Você pode usar, mas ele não vai evitar miopia, não é isso. Ele vai te dar conforto para a luz. Então mas não é para isso. Tá não, bom. Não vai resolver a miopia. Não vai resolver essa miopia. Não. Vai ter que sair do iPad, vai ter que desenvolver, tem que sair do iPad, olhar. A gente tem que ter, não tem jeito. Eu sou mãe também, eu sei o quanto que é difícil, regular. Eu falo, filho, olha, seu olho tá vermelho. Aí ele vai lá no espelho e fala, já tá vermelho? Eu falo, tá vermelho, já tem que parar. Porque senão vai ficando. E nossa criança, a gente também, né? Ainda mais quem também. trabalha, eu trabalho com o telefone o tempo inteiro com a cara, assim, parece que o olho não descansa nunca, né? E aí eu falo o seguinte, tá todo mundo trabalhando no computador, todo mundo trabalhando no computador mesmo, em casa, home office, no escritório. E aí você fala assim, tenho 20 minutinhos, né, vou fazer uma pausa. 20 minutinhos, aí você sai do computador, aí você pega o celular. Vou tomar um cafezinho, pega o celular. Então você não relaxou o seu olho e tem vários, a gente atende paciente que tá com dor de cabeça e fala, não sei o que tá acontecendo, minha visão tá embaçada para perto. Tudo isso são sintomas de excesso de visão. O meu tava com a tremedeira, lembra? Tava. Que não parava a tremedeira. E eu acho que foi quando eu aumentei a minha intensidade de leitura. Então, eu queria ficar lendo o tempo inteiro. Eu falei, gente, acho que meu olho tá cansado. Para de ler um pouquinho, amiga. Dá uma sossegadinha um pouquinho. Para só um pouquinho. Tem isso também, não tem? Tem o cansaço, o estresse, né? Noites mal dormidas. Tudo isso posso fazer. Chama mioquimia. Quando o músculo treme um pouquinho, parece um coraçãozinho assim batendo. Gente, olha só. O que temos aqui? Então, temos dicas de como você sair da posição onde você está para você atingir os seus sonhos. Então, entender que tem um processo, que existe todo esse conhecimento, que existe um caminho, que existe preparo. Existe a possibilidade de um dia você reverter todo o seu conhecimento também em um produto para que você possa ajudar outras pessoas a chegarem. E também existe a parte técnica que a gente precisa entender de toda essa profissão. Então, tem que ir no oftalmo uma vez por ano, tem que fazer manutenção. Isso. É muito sério, principalmente em relação às nossas crianças, né? Eu, né, como mãe, eu sei o quanto é um alívio para nós mães quando nossos filhos estão quietinhos lá. Mas saber colocar um limite também, fazer um acompanhamento para que isso não seja um problema que agrave. E Fá, eu quero que você deixe um convite para conhecerem a sua mentoria. Se tiverem médicas, é só médicas ou médicos também? Médicas. Então, se tiverem médicas que estão aqui nos ouvindo ou nos assistindo, para que você faça um convite para estarem com você. Muito bem, obrigada. Ao longo desses anos, eu desenvolvi essa mentoria, que é uma mentoria de carreira, de negócios, de consultório, onde você vai aprender como liderar melhor o seu consultório e com toda essa base, esse fundamento aqui que a gente falou, que é de você também viver, também ser mulher, também ser mãe. Convido vocês a conhecerem,
tenho um Instagram que é o Segundo Passo, _medicina, onde eu falo com médicas. E o meu, do meu consultório, meu Instagram, que é o doutora Fabiola _oftalmo. Maravilhosa. Então, a gente vai deixar aqui na descrição todas essas informações que a Fá falou. Vocês cliquem lá, conheçam o trabalho dela. Mesmo que vocês nem tenham o que operar, vocês vão querer operar. Vocês vão falar assim, eu quero ser cuidada por ela, de tão maravilhosa, Fá. Obrigada. Super obrigada, eu amei. Obrigada por estar aqui. Obrigada pela sua entrega, muito sucesso. Você é incrível. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no nosso próximo Café com Joia.